Bem-vindo a mais um episódio do Arescast. Hoje a gente vai falar do que muita gente quer, mas pouca gente consegue. Transformar conhecimento em autoridade, audiência e dinheiro. E para falar sobre isso, eu trouxe aqui o Alexandre Herrera, fisioterapeuta, empresário e um cara que conseguiu construir uma audiência de mais de 190 mil pessoas. Herrera, bem-vindo ao Arescast. Conta um pouquinho pra gente da tua trajetória, da tua história de vida e como é que você conseguiu trazer tanto público para uma área tão difícil, né? Que a gente acha que a fisioterapia, como é que eu vou criar esse conteúdo, como é que eu vou fazer isso? Conta um pouquinho pra gente disso. Diego, primeiramente, obrigado, é uma honra estar aqui nesse teu projeto. Você é um cara sensacional. A gente já tinha conversado muito sobre isso e agora está deslanchando. Bom, a minha história na fisioterapia começa em 2002, quando a gente teve o título da Copa do Mundo. Então, com a lesão do Ronaldinho Fenômeno. Então, desde ali... eu falei, cara, que fenomenal. Olha o que o cara conseguiu fazer com esse atleta. E aí, dali, despertou o meu interesse pela fisioterapia. E aí, eu comecei a faculdade em 2007, me formei em 2011. E, desde então, vim fazendo a minha formação. E a questão da internet, comecei, acho que da forma como a maioria começa, sem saber o que fazer, na intuição, errando pra caramba, fazendo post esperando que ia estourar e ele flopa. Só que aí depois eu fui adquirindo um conhecimento em marketing, em redes sociais e fui testando algumas coisas. Então tive um primeiro perfil onde eu comprava seguidor, usava chatbot na época para seguir e depois eu fui descobrindo que isso derrubava o alcance. Até que eu descobri que o que eu fazia naquela conta não dava certo e eu podia fazer o que fosse que não ia para frente, porque o próprio algoritmo do Instagram ele já bloqueava o alcance daquela conta. Tem muita gente fazendo isso, e tem né? muita gente que até hoje faz isso. Então tem muita gente que compra curtida, compra seguidor e isso acaba tendo ali uma audiência fake. Então, em 2022 eu decidi criar uma nova conta e começar tudo do zero. E aí foi que eu comecei a deslanchar. Então, nessa conta, nessa época, eu já estudava um pouco sobre as redes sociais e já estudava algumas estratégias. Então, eu criei essa conta em setembro, comecei a fazer as publicações com mais estratégia e dali, mais ou menos em novembro, comecinho de novembro, eu fiz um primeiro Reels que deslanchou. Que foi onde eu te conhecia, eu nem te conhecia antes, né? Eu nem te conhecia antes e aí eu vi esse post. E aí, esse primeiro Reels, ele deu uma viralizada. E isso foi começando a puxar todos os outros conteúdos que eu postava. Então eu consegui um feito de mais ou menos em um mês, sair ali de uns 1.000 seguidores que eu tava para praticamente 100 mil. Em um mês. E isso foi crescendo. Mas conta pra gente como é que foi esse gancho. Da onde você tirou a ideia, por exemplo? Você já vinha postando, porque isso é uma coisa que muita gente tem dificuldade. E eu acho que é legal você trazer que estratégia você usou, o que você pensou. Eu fiz uma estratégia na época de modelagem. Então eu peguei perfis estrangeiros da minha área, vi o que eles faziam que dava certo, que dava muito engajamento, que dava muita visualização. Ó, pra você, presta atenção nessa dica, tá? Foca nisso aqui que isso aqui dá certo. Ó, uma das estratégias, vou até falar aqui olhando para a câmera. Então, uma das estratégias que você pode usar é modelagem de perfis da sua área que já estão dando certo. Não é para você fazer cópia, é para você pegar a ideia essencial daquele conteúdo e você transformar de acordo com a sua personalidade, o seu perfil e a mensagem na qual você quer passar para as pessoas. Então, modelar perfis que já estão tendo um bom resultado é uma das estratégias que você pode utilizar. Foi isso que eu fiz. Então, na época, eu modelei alguns perfis estrangeiros e fui fazendo da minha forma. Então, achei o meu jeito de criar conteúdo, da informação que eu queria passar e fui fazendo. Só que aí ainda uma grande diferença, que na época a gente não tinha inteligência artificial como tem hoje. Então, para você criar conteúdo, era na raça. Então, você tinha que pensar. E ali era onde muita gente barrava, porque você tinha um bloqueio de criatividade. Você postava ali alguns conteúdos, chegava uma hora e falava, pô, o que eu vou fazer agora? Então é nessa hora que a galera trava e acaba desistindo. E para a rede social, constância é algo imprescindível. Então se você não tiver constância, você perde alcance,
você perde performance. E aí eu fui fazendo vídeo todo santo dia. E cada um que eu fazia, eu tinha um desempenho. Os que já estavam se desempenhando bem puxavam o desempenho desses outros. E eu fui tendo um crescimento exponencial aí bem rápido, né? E aí depois deu uma estacionada, que é normal para todo perfil. Aí às vezes você tem que mudar a estratégia, porque muda o algoritmo, muda toda hora, Instagram competindo com TikTok, querendo fazer uma coisa parecida com a outra. E você tem que estar ali por dentro dessas mudanças de algoritmo, né? Então, tanto do próprio feed, do próprio Stories. Então, cada hora eles mudam alguma coisa e você tem que estar por dentro para que você não fique para trás nessas estratégias. Então, a minha trajetória foi mais ou menos aí. Criei um perfil do zero, com estratégia, diferente do primeiro que eu criei aleatório e fiz um monte de erros. E aí agora, com esse perfil que é o atual, eu consegui performar melhor e trazer essa audiência. Tá, fala uma coisa. Você acha que foi essa consistência do dia a dia que te trouxe os seguidores? Ou você acha que foi algo que você fez viral que te trouxe esses seguidores? Por que eu estou te perguntando isso? Porque muitas vezes as pessoas postam um conteúdo que ele viraliza muito e traz muito seguidor, só que quando aquela pessoa fica na página, né, da outra, ela vê que aquilo ali não é o que ela queria e acaba deixando de seguir. Isso chegou a acontecer com você ou você não sentiu isso acontecendo? Conta aqui pra gente como é que funciona esse ponto. Quando você cria um conteúdo, você cria já pensando em criar outros conteúdos? Como é que é essa parte? Assim, então, isso é uma coisa que acontece muito. A galera fica com aquela ilusão de que viralizar é muito bom, mas depende da forma com que você viraliza. Então, tudo depende da construção do seu conteúdo. Qual o público que você quer atingir, qual é a intenção de você fazer aquele conteúdo, porque isso vai refletir nas pessoas que vão te seguir, que vão vir até a sua página. Então, aquela velha questão, vou criar um Reels aqui fazendo uma dancinha. Vamos colocar na categoria entretenimento. Sim. É esse tipo de público que você quer atrair? Porque se você faz um Reels de dancinha e entretenimento e depois você só posta conteúdo, aquela galera que veio pela dancinha ela não vai interagir. Ou ela deixa de te seguir ou ela flopa o seu alcance. Então, desde esse começo dessa segunda conta, que é a minha conta atual, eu sempre fiz os conteúdos voltados para o meu público-alvo, que era atrair pessoas que tinham dor nas costas, dor nas articulações e que elas tinham ali uma procura de alguma coisa que elas pudessem fazer em casa para ter uma melhora. Que a gente sabe que hoje em dia muita gente não tem acesso à saúde e principalmente a tratamentos de qualidade, porque não tem um poder aquisitivo para investir. Sim. Então a minha missão ali na hora era tentar levar alguma informação que fosse relevante para quem estivesse assistindo, para que essa pessoa pudesse ter um conforto numa dor na cervical, na lombar, no ombro. E assim sempre foi a minha ideia, trazer essa informação para as pessoas e que de alguma forma eu pudesse ajudá-las a melhorar a qualidade de vida. Então sempre foi um conteúdo pensado com esse fim, não foi conteúdos aleatórios. E o que me ajudou, obviamente, foi essa estratégia e a constância. Então, rede social você precisa de constância. A partir do momento que você para de postar, teu alcance vai caindo, porque o algoritmo deixa de entregar teu conteúdo para aquelas pessoas que estavam acostumadas a ver. Então, constância e estratégia, dois pontos chaves aí para ter o sucesso. E conta o seguinte, você teve alguma fase que você falou, cara, eu vou desistir? Tipo, no começo, como é que foi? Isso aconteceu? Porque acontece com muita gente vem me perguntar, cara, quanto tempo você ficou postando até você conseguir viralizar, até você conseguir gerar realmente um conteúdo ali verdadeiro, né, que fosse agregar para as pessoas. Então, conta como é que foi o teu começo nesse ponto. Então, antes de eu criar essa nova conta, eu estava nesse ponto de desistir. Mas aí... Você já vinha postando fazia tempo? Eu já vinha postando. Eu tenho a conta no Instagram, acho que desde 2015, alguma coisa assim. Que era essa primeira conta que eu tinha feito tudo errado. E aí eu já tinha pensado em desistir, porque nessa época eu já fazia até anúncio patrocinado e não conseguia atrair seguidores novos, não conseguia atrair público novo, nem o público final, que era a intenção de trazer pacientes para o consultório na época. E aí eu pensei em desistir, mas graças a Deus a minha esposa sempre bem, como é que fala assim, positiva, né?
bem otimista sobre as coisas, falou, não vamos desistir, vamos procurar conhecimento. E aí, na época, ela comprou um curso do Wendel Carvalho, que era o 5 Liberdades, onde a gente fez uma imersão de um fim de semana inteiro estudando o trecho lá, o bloco de rede social. Foi essa mudança de chave. Então, a partir do momento que eu busquei conhecimento sobre aquilo que eu queria alcançar, foi que as coisas começaram a acontecer. Antes, quando eu fazia da minha cabeça, achando que era só jogar um conteúdo lá e que ele ia trazer o que eu queria, essa foi a minha frustração. Então, o conhecimento atrelado à estratégia foi o que acabou fazendo esse desempenho que eu tive dessa segunda conta. Legal. Mas nesse momento eu tinha pensado em abandonar a rede social e ficar só ali no boca a boca, no tradicional que todo mundo acaba fazendo. E você acha que esse teu crescimento nas redes, ele te ajudou nos teus projetos, nos teus novos projetos, né, os projetos que vinham pela frente, a trazer mais público, a trazer mais esse lead pro consultório, né, para a clínica? Isso te ajudou realmente? Ou você só, viralizei e, cara, como é que eu tô convertendo essa pessoa que gosta de mim pro consultório? Não, me ajudou bastante. Porque como eu fui crescendo bastante nas redes sociais, isso me trouxe autoridade na minha área. E como dentro do perfil eu coloco conteúdos que me geram autoridade, então eu mostro ali o meu conhecimento, eu mostro o dia a dia, eu mostro a prática, eu mostro um resultado que eu promovo na vida das pessoas, então isso tudo foi colaborando para construir essa autoridade e as pessoas ali criarem o desejo de serem atendidas e tratadas por mim. Então, legal, toda essa consistência estratégica que a gente comentou, isso facilitou nessa conversão final do público que está aqui ao redor da Baixada Santista fazer os tratamentos comigo. Já atendi pessoas de fora, já atendi pessoas de São Paulo, já peguei pessoas de Registro, Itaém, que é um pouquinho mais longe, mas porque... O cara tá em trânsito. Exato, aqui e tal. mas o cara falou, não, porra, eu acompanho o teu trabalho, eu senti confiança no que você faz e eu me dispus a vir até aqui para fazer o meu tratamento contigo. Então, toda essa construção desses anos, desde 2022 para cá, nesse novo perfil, foi me ajudando a construir essa autoridade e isso, obviamente, a reverter em negócio, né, em pacientes, em mais lucratividade, em mais dinheiro. Legal. E hoje tem muita gente travada, né, nesse ponto. Eu recebo também muitos comentários de muita gente travada para começar. Ontem mesmo eu estava numa mentoria e a mentorada falou assim, cara, eu tenho muita dificuldade em começar porque o trabalho não terminou ou a gente está com o prazo estourado. Enfim, muita gente não se sente digna de fazer aquela postagem ou então de falar sobre o trabalho dela. A gente sabe que erros acontecem, as coisas acontecem. Normal. Mas conta pra mim se você teve esse ponto, porque é um ponto que muita gente trava. Por quê? Porque ela não se sente digna de fazer aquela postagem. Isso aconteceu com você também? De você, como é que eu vou gerar isso se eu não estou com tanto paciente? Conta eu isso, acho que a grande maioria das pessoas tem o medo do julgamento. E isso acaba sendo ali uma desculpa que ela fala, eu não tenho tempo, não terminei a obra, porque ela tem medo de postar, vir algum hater, falar alguma coisa ali que ela não vai saber lidar emocionalmente. O próprio dono da obra. Ou o próprio dono da obra. Então isso acaba sendo ali barreiras que as pessoas vão colocando, ou desculpas que elas vão colocando para que não produza. Eu tinha isso também, eu tinha medo do julgamento. Falei, cara, eu vou colocar uma informação aqui, se vier alguém rebater, vai falar que eu estou errado e não sei o quê. E isso aconteceu muito com os vídeos que eu viralizava. Aí o conselho que eu dou para a galera, tem hater? Bloqueia, ignora, segue fazendo o teu trabalho, que tem muita gente que vai persistir em te seguir, vai gostar do que você está fazendo, então gasta a sua energia com essa pessoa, não gasta energia com um hater. Então, uma coisa que a galera tem que deixar de lado é o medo do julgamento. Cara, faz o seu, não espere o post perfeito, o carrossel perfeito, não espere o vídeo perfeito com a copy perfeita, simplesmente faz e posta. Aos poucos você vai melhorando e você vai colocando as coisas que você acha que deveria. Mas começa. Aí você vai ter um feedback do público que está vendo e você vai aprimorando. Legal. Você é um cara muito bom no que você faz. E
eu também sentia esse julgamento que você está falando e tal, na hora de postar. Eu quero saber de você. Você postava ou você fazia o vídeo e ficava olhando para o vídeo antes de postar? Ou você só postava? Essa é uma dica que as pessoas, eu tinha muita dificuldade. Quando eu entendi que eu precisava postar e parar de ficar me julgando, aí as coisas começaram a dar certo. Então, o que você fazia? Você ficava lá olhando, né? Ai, meu Deus do céu. No começo eu tinha esse medo do julgamento. Mas eu assim, tipo, postei e saí correndo. Eu postava e deixava lá. Nem olhava. Nem olhava. Semanas sem olhar lá, no celular. Vou olhar depois, porque se eu ficasse ali olhando para ver, o cabelo tá torto, eu tô torto, sou fisioterapeuta e tô gravando, a cabeça tá... Se eu ficasse vendo esses detalhes, eu não ia postar, eu ia deletar tudo. Sim. Então, posta e deixa lá. O post não performou, pensa o porquê que ele não performou. Talvez o seu gancho, talvez a construção do seu conteúdo. Aí você vai analisar tecnicamente por que aquilo não deu certo. Da mesma forma que o que der certo, você vai analisar tecnicamente por que aquele deu certo. Mas deixa o post lá, não fica olhando, não fica se subjugando ali com o que você está fazendo. Só posta e deixa. E é não esperar o momento certo, né? Normalmente o pessoal espera o momento certo. Não. Putz, eu preciso estar com a obra pronta, eu preciso estar com o consultório perfeito. Cara, aquele velho ditado. Né? Antes feito do que perfeito. Você faz e depois você aprimora. É isso aí. Legal. E me fala outra coisa que é muito... Todo mundo pergunta. Cara, tem muita gente boa. Mas ninguém conhece. Por que você acha que isso acontece? Cara, muito porque as pessoas não sabem fazer a sua divulgação de marca pessoal, né? O seu marketing, vamos colocar assim. Então, como a gente estava conversando anteriormente, tem muita gente que tem vergonha de fazer um post na rede social, de gravar um story, ou às vezes as pessoas não vão nem falar do marketing online, vão falar do marketing offline. Então eu vejo muitos fisioterapeutas que nunca foram trocar ideia com médicos, com ortopedistas, para falar, cara, eu sou fulano de tal, eu sou fisioterapeuta, trabalho com isso, tenho resultados assim, com diversos pacientes. Então, estou aqui à disposição se você quiser fazer uma parceria comigo. Trabalhar em eventos. Cara, vai ter um evento, sei lá, do box de CrossFit X. Fala, cara, você tem alguma parceria com o seu terapeuta? Posso vir aqui fazer um recovery na galera ali de imediato? Posso mostrar meu trabalho? Não vou te cobrar nada. Eu só quero que você me ceda o espaço para eu mostrar minha cara aqui para o pessoal. E assim você começa. Só que tem gente que tem essa vergonha. Eu vou trabalhar de graça. Cara, você está começando, ninguém te conhece. Então dá as caras, você tem que dar a cara a tapa. Até mesmo fazer. Se o cara te conhece, né? Se você é bom e nem está começando, mas você é bom, você precisa mostrar, investir em alguma forma, de alguma forma. Hoje em dia é muito mais fácil. Você cria uma conta ali na plataforma da Meta, você faz um anúncio e você bota a sua cara para todo mundo conhecer. Hoje é muito mais fácil, só que a galera tem que vencer esse medo de aparecer. Porque você vai ter que gravar um vídeo, você vai ter que explicar ali o que você faz, você vai ter que mostrar algum tipo de resultado que você já gerou. Então você precisa aparecer. Então se você não aparecer, não tem como isso retornar em trabalho para você. Então tem que meter as caras. Falando nisso, aproveitando esse gancho, você é um cara que a gente está conectado aí há muito tempo, mas você é um cara que eu percebo que gosta muito dessa parte de IA, você está sempre se atualizando, fazendo curso. E isso que você falou de meter as caras veio de encontro com esse movimento que está tendo na internet, né, que está todo mundo falando. E para quem não sabe, é bom que já entenda disso que a gente vai falar. É um movimento que chama Founder-Led Growth. E você já fez curso sobre isso e tal. Conta pra gente como isso, para quem não sabe, o Founder-Led Growth é o fundador, o dono, colocando a cara no negócio. Então, é o dono fazendo a venda, é o dono se expondo para a internet ou para as redes sociais, enfim, vendendo o produto dele. Não que ele precise estar no operacional, mas ele precisa colocar a cara dele para gerar conexão, para gerar confiança. Isso converte em vendas, né? Então, conta pra gente quando é que você sentiu, além desses cursos que você fez, quando você sentiu que realmente você colocar a tua cara
começou a mudar o teu negócio, começou a fazer você ter mais visibilidade para você estar nos teus projetos que você está hoje. Eu quero que você conte um pouquinho deles. O que isso mudou? Você colocar a tua cara, porque você é uma clínica hoje, né? Uma clínica especializada, fisioterapia, tem outros profissionais trabalhando, mas você é o dono. Então, você deixou de ser o fisioterapeuta, né, para ser o empresário. Então, o que mudou no Herrera empresário para o Herrera fisioterapeuta? Então, nessa questão do Founding-Led Growth, a gente precisa mostrar as caras por quê? Pessoas se conectam com pessoas não se conectam com produtos. Eu posso vender esse apoio de celular aqui, da mesma forma que tem mais 100 modelos desse para ser vendido, por preços diferentes. Mas se o dono desse aqui, ele começa a mostrar a cara e se conectar com a galera vai comprar não pelo produto, mas pelo dono da marca. Então, o que vocês têm que entender é que, por exemplo, na minha área, fisioterapia, área da saúde, para uma pessoa escolher você para cuidar da saúde dela, primeiro ela vai se conectar com você, com a sua personalidade, com a sua visão, com os seus valores, e aí sim ela vai entrar em contato com você. Então, de um primeiro momento, a pessoa que começa a te seguir, ela não vai comprar de você. Então, você precisa mostrar quem você é para depois ela tomar a decisão de comprar o seu produto ou de comprar o seu serviço. Então, o Founding-Led Growth é exatamente isso. Então, a gente vê hoje grandes marcas botando a cara, os CEOs das grandes marcas. O João Adib e tal, o próprio Cariani dentro das empresas dele. O velho da van lá. O velho da van, todo mundo. A menina que eu esqueci lá da Nubank, enfim, todo mundo está colocando a cara porque entenderam que as pessoas se conectam com pessoas e ela vai comprar o seu produto ou serviço pela essência de quem está por trás da marca e não pela marca em si. Porque, que nem eu falei, comprar produto por produto, você vai pegar o mais barato e está tudo certo. Então, porque, por exemplo, tem produto que é a mesma coisa, o mesmo apoiador de celular, um custa 5, outro custa 100, e o que tem gente que compra o de 100? É porque tem uma história por trás, tem uma imagem por trás, tem uma pessoa ali por trás e tem uma conexão por trás. Então, hoje, para quem quer performar, seja seu consultório, sua marcenaria, qualquer tipo de negócio, ele tem que dar as caras. Ele tem que fazer o branding da empresa dele ser essa marca pessoal. Então, o conceito do marketing hoje em dia é justamente sobre isso. E aí, voltando sobre as questões que a gente estava falando da IA e tudo mais, para a galera que tem vergonha, hoje você tem a possibilidade de criar um avatar seu de inteligência artificial e você vai montar o texto lá e você nem vai aparecer. Quem vai aparecer é seu avatar. Você só vai ter que gravar o vídeo para sua plataforma lá de criação de avatares e você pode fazer. É legal? Para quem tem uma vergonha, é. Gera conexão? Nem tanto. Mas, o cara vai ver um robô ali, né? Porque, querendo ou não, ainda tem ali uma certa, certa característica, né? Principalmente ali no lip sync, que você percebe que não é IA, porque você mantém o tom de voz ali sempre no mesmo tom, você não tem oscilação, você não tem pausa, você não tem um momento mais ativo, um momento mais recuado, uma pausa. Então isso você percebe ali que é uma voz de inteligência artificial, por mais que estejam se aprimorando, mas você botar a cara lá naturalmente sempre vai conectar mais do que a inteligência artificial. Legal. Uma dúvida que eu tenho, tá? Como é que a gente consegue criar um conteúdo, autoridade, sem perder a credibilidade? Então, essa minha dúvida, eu falo, como é que eu vou criar um conteúdo para que eu não perca a minha credibilidade como empresário? Então, primeiro de tudo que eu penso quando eu vou criar um conteúdo é sempre trabalhar com a verdade. Então, não adianta eu fazer um post polêmico com uma mentira só para eu gerar engajamento por conta dessa polêmica. A gente sabe que polêmica sempre gera muito mais engajamento Sim. do que um conteúdo técnico. Então, o primeiro ponto é você trabalhar com a verdade dentro da sua área. E depois você colocar a sua personalidade e um pouco da sua opinião para que as pessoas se identifiquem e gerem essa conexão com você. Então, dessa forma, você não perde credibilidade e muito menos a sua autoridade. Na verdade, é o contrário. Você vai ganhar mais credibilidade, você vai ganhar mais autoridade, porque você está trabalhando ali com um fato dentro da sua área que é verdadeiro e você está colocando a sua opinião. Às vezes vai ter pessoas que vão discordar, faz parte. Então, dentro da área da saúde, você tem vários leques para falar bem e mal de uma determinada técnica, um determinado medicamento, enfim. Você vai ter respaldo científico para todos os lados. Mas você tem que seguir uma linha na qual você acredita e fazer as coisas de acordo com essa linha que você acredita.
Se você traz resultados, se você traz benefícios para a vida das pessoas, independente da sua área, aquela é a verdade que você vai seguir e ali você vai adquirir a sua autoridade cada vez mais e você não vai perder credibilidade. Legal. E me fala uma coisa, você já tinha a clínica antes das redes sociais ou você construiu a clínica depois das redes sociais? Como é que foi esse processo? Eu já tinha antes das redes sociais, então eu me formei, aí fui trabalhar de freelance em clínicas. Ali naquele momento eu vi que aquilo não era para mim. Porque você já pensava em criar algo na internet? Na internet não, eu já pensava em ter o meu espaço para eu fazer meus atendimentos, mas nunca pensei em nada atrelado à internet. Até mesmo quando eu comecei não tinha esse boom da internet que tem hoje em dia, era muito pouco. Então, comecei trabalhando para os outros, né? Então comecei trabalhando de freelance em clínicas, depois comecei a trabalhar numa clínica onde já aconteciam atendimentos particulares. Então ali eu vi uma realidade na qual eu me identifiquei mais e vi um potencial de crescimento, de maior faturamento, enfim. Ali eu comecei a ter uma visão do que era um fisioterapeuta empresário. E ali fiquei por um tempo, fiquei ali uns 4 anos nessa clínica. No meio do caminho eu comecei a trabalhar no hospital Ana Costa, aqui da cidade. Então dividi essa jornada. Trabalhava das 7 da manhã à 1 da tarde no hospital, das 2 da tarde até 9 da noite nesse outro consultório. Nem pensava em rede social? Nem pensava em rede social nessa época. A minha forma de fazer meu nome era me conectar com os médicos que eu conseguia ali um canal através do hospital. Então tinha o pessoal ali que atendia pela própria rede do Hospital Ana Costa e eu fui me conectando com alguns médicos. Legal. Tanto que para eu mostrar o meu serviço, nos horários vagos que eu tinha, eu ia assistir cirurgia para os caras. Para aprender sobre a cirurgia e para falar como é que era o processo de reabilitação daquela cirurgia. E para estar ali com eles. E para estar ali no meio. Então eu comecei, mesmo sem saber desse conceito de ambiente, a formar o meu ambiente. Já se conectar. Mesmo inconscientemente eu já estava me conectando num ambiente no qual ia me favorecer. Uhum. E aí depois surgiu a oportunidade de eu abrir o meu próprio consultório em parceria com ortopedistas, desse contato que eu fiz, e foi dali que eu comecei. Aí eu comecei a ter uma visão empreendedora a partir daquele momento, foi mais ou menos ali em 2017, 2016. Mas também abri na cara e na coragem. Sim. Tinha um dinheiro já guardado, porque eu já pensava em ter meu espaço, então para eu iniciar o básico ali eu já tinha o dinheiro. Falei, vamos embora. Só que aí veio os tropeços no meio do caminho aí, né? Que eu acho que todo mundo acaba passando. Conta pra gente então, já ia te perguntar isso. Qual foi teu maior erro ali na gestão do teu negócio? Né? Isso é extremamente importante. Não adianta falar só de rede social, você crescer, chegar a esse cliente e depois você acabar fazendo uma cagada ali, fazendo, né? Gerindo da forma errada e acabar levando isso pro buraco. Então conta como é que foi isso. Assim, o maior erro do fisioterapeuta que vai abrir o seu consultório, vai abrir seu negócio, é não buscar o conhecimento de gestão antes de abrir o seu negócio. Porque na faculdade a gente não tem essa capacitação. Você tem uma aula lá de administração que dá uma pincelada lá, que você tem um semestre só de aula e você não aprende nada. Sim. Então você vai aprender na vida real. Então o meu grande erro foi abrir um negócio sem saber absolutamente nada de como é que funciona uma empresa, por menor que ela seja. Então, não sabia de questão tributária, não sabia de custo fixo, custo variável, não sabia da questão de capacitação de captação de clientes. Então, eu não sabia quantos clientes eu precisava atender para pagar as contas fixas que eu tinha, muito menos as variáveis. Margem, como precificar. Então, quanto que eu quero faturar no mês, então quanto que eu tenho que cobrar de acordo com o custo fixo e o custo variável que eu tenho. Sim. Então, isso foi ali um período tenebroso, onde eu pensei em desistir da fisioterapia. Porque teve muitos meses que eu tirei dinheiro do trabalho do hospital para pagar o buraco da clínica, porque eu não conseguia fazer o dinheiro suficiente para pagar os custos. Você tocou num ponto importante, vou te cortar rapidinho, nessa parte de precificação. Eu sempre toco no ponto que a gente não pode precificar pelo preço do mercado. A gente tem que precificar pela nossa estrutura. Uhum. Então, como é que você fazia isso? Você acabava, por exemplo, hoje uma consulta está 250, 300, 350. O cara fala, pô, mas eu vou num cara que é 150. Você pensava nisso, fala, pô,
Às vezes o cara não tem a estrutura que eu tenho, não paga aluguel, não paga imposto, não paga isso, não paga aquilo, e acaba conseguindo chegar naquele valor, e você, com toda essa estrutura, fala, putz, eu não consigo chegar, mas também com medo de perder aquele cliente. Como é que você fazia a gestão disso? Na tua cabeça, né? No começo, eu fazia, acho que como a maioria faz, você se baseia pelo preço do mercado. Só que aquela questão, qual é o tamanho da minha estrutura? Qual é o tamanho da minha sala? Quanto que eu tenho de aluguel? Quanto que eu gasto de energia? Quanto que eu gasto de material? Quanto que eu investi de material para montar aquela estrutura? Então, a partir do momento que eu aprendi que eu preciso saber o meu custo fixo, o meu custo variável e o quanto que eu quero faturar em cada atendimento, que eu fui conseguindo fazer a minha precificação. Rolava esse medo? Ah, pô, mas o fulano eu sei que cobra tanto a menos do que eu. Só que aí envolve quanto que você se capacitou, em quanto tempo você entrega o resultado que o paciente espera. Então, todas essas variáveis vão determinar se você vai cobrar mais ou menos. Então, se você tem capacidade técnica para entregar resultados em menos tempo, você pode cobrar mais por todo o conhecimento que você adquiriu. Uma margem maior. Você tem uma margem maior porque você tem uma bagagem, que nem a gente está falando de autoridade. Eu tenho uma autoridade por trás que hoje me permite cobrar um preço que às vezes é muito superior à maioria dos fisioterapeutas que cobram num atendimento particular. Mas hoje tem a estrutura, eu tenho meu custo fixo, tem secretária, tem funcionário, tem todo o investimento em marketing. Então, assim, você tem todo um custo que você precisa se basear, porque senão você vai trabalhar para pagar a conta e não vai sobrar nada para você. Então, essa questão de você saber seu custo fixo, seu custo variável, o quanto você já investiu em conhecimento, é o que vai determinar a precificação que você vai fazer do seu produto ou do seu serviço. Margem de imposto, que muita gente esquece, até margem da máquina de cartão. Então, isso tudo você tem que colocar ali na ponta do lápis para saber o quanto que sobra de cada atendimento que você tem. Então, se você tem funcionário, cara, eu tenho o salário desse funcionário para pagar. Então, quanto que ele precisa produzir para ele se pagar e também para eu ter um lucro em cima. Então, tudo isso a gente vai aprendendo com o tempo. Então, por isso que eu falo para o pessoal, abrir um negócio sem ter uma noção mínima de como funciona um pequeno negócio, a chance de você quebrar é grande. Tanto que hoje no Brasil a gente tem essa estatística de a maioria das empresas quebram em menos de 5 anos. Porque justamente não tem... Tem uma estatística que quebra em menos de 1 ano. Então, não sei a quantidade exata, mas é impressionante. É impressionante, né? Porque justamente você abre ali, vamos dizer, ali na orelhada e você não sabe o mínimo de como funciona. Então você precifica errado. Muitas vezes você sabe muito do seu trabalho. Você é tecnicamente muito bom. Muito bom. Só que empresarialmente você é péssimo. E aí o tecnicamente não vai vencer o empresário ruim por trás ali do profissional. E às vezes acaba deixando uma empresa que teria um potencial enorme de crescer, mas por falta de gestão, você acaba quebrando. Exato. Legal. E como é que você fez? Hoje eu acho que você não saiu totalmente do operacional, né? Você está com a clínica, com outros projetos, mas como é que você está vendo isso? Como é que você está pensando nisso? Você pensa em sair do operacional ali, do atendimento com os clientes, para poder virar só empresário e correr atrás de outros projetos? Como é que está isso na tua cabeça? Eu não penso em desistir assim 100% do operacional, porque eu gosto muito de atender. Então, óbvio que eu penso em sair dessa rotina que eu tenho hoje, diminuir a quantidade de atendimentos, para justamente focar na gestão dos outros projetos que eu tenho. Então, hoje eu tenho a minha clínica, eu tenho uma sociedade com uma outra clínica, com mais 3 sócios, e também um projeto novo, que é um braço educacional dentro da fisioterapia, que é um projeto com mais 2 fisioterapeutas, onde a gente vai abordar ali temas tanto de gestão pessoal como gestão emocional, a parte técnica dos tratamentos e a parte de marketing com inteligência artificial. Então, a minha ideia é eu conseguir diminuir cada vez mais os meus atendimentos, ficar ali com os 3, 4 dias de atendimento, poucas horas por dia, porque eu gosto, e eu acredito que isso também fortaleça toda aquela autoridade que a gente já vem conversando. Então, eu não conseguiria largar 100%. Uma, porque essa questão da autoridade também, e porque eu gosto de atender, eu gosto de ajudar as pessoas que vêm até mim. Mas óbvio que a ideia é a gente ter mais tempo disponível para poder fazer a gestão desses outros projetos e de possíveis projetos que vão surgir ainda pela frente. E você pode falar algum desses claro, agora ou não? Então eu tenho a minha clínica hoje, que é focado mais em tratamento de coluna. Tem essa segunda clínica que ela é focada mais... O nome da clínica? Herrera Fisioterapia e Quiropraxia. Tem a segunda clínica, que é o Instituto Buzaide Santos. Lá o foco é mais reabilitação. Instituto Buzaide Buzaide Santos. E
Lá o foco é mais o tratamento da fisioterapia propriamente dita. Na minha clínica eu foco mais na quiropraxia. Então lá foco em tratamento de reabilitação, pós-operatório, pós-fratura. Então é uma vertente diferente do braço que eu faço. E tem o braço educacional, que é o Fábrica da Coluna, onde a gente vai fazer uma imersão no mês que vem. Tá no Instagram? Tá no Instagram. Arroba Fábrica da Coluna, Instituto Buzaide de Santos e Herrera Físio. Depois a gente vai deixar para vocês aqui, pessoal do estúdio. Coloca aqui pra gente, depois a gente deixa para vocês aí. Então, fechou. Então a gente tem esses 3 braços de projetos, de empreendimentos hoje. Então o meu principal é a minha clínica, a Herrera Fisioterapia e Quiropraxia. O segundo é o Instituto Buzaide e o terceiro é esse braço educacional que a gente está começando, que a gente vai dar o start agora fazendo uma imersão no dia 25 de abril, no sábado. É uma imersão de 5 horas, onde a gente vai abordar esse tema de autogestão, técnica de tratamento. E para quem? Para fisioterapeutas? Para fisioterapeutas, para quiropraxistas, para educadores físicos também, porque lá a gente tem um braço onde a gente linka todo o processo de reabilitação com a transição de volta para o paciente voltar para a atividade física. Então a gente vê que tem um gargalo muito grande, que às vezes a pessoa vai para o educador físico não sabe o que fazer, não sabe o que ele não pode fazer para não voltar a prejudicar esse paciente. Então a gente fez essa linkagem para fazer essa transição entre os profissionais, fazer esse trabalho multidisciplinar. E para quem quiser entrar em contato e participar dessa imersão, está fechada já? Como é que já, então, para quem quiser entrar em contato, pelo Instagram, @Fábrica da Coluna ou fabricadacoluna.com. Lá você vai ter todas as informações do que vai rolar no evento, vai ter ali o link para você fazer a compra do seu ingresso também, e também, quando você comprar seu ingresso, você já vai entrar no grupo exclusivo do evento. Legal. E conta aqui, o que você daria de dica, o que você faria diferente, hoje, se você estivesse começando hoje com a mentalidade de hoje? Primeiro de tudo, para eu abrir o meu consultório, por menor que seja, fosse uma salinha com uma maca, eu ia procurar conhecimento nessa parte de gestão. Então, ficar ali estudando sobre gestão empresarial. Hoje tem muitos fisioterapeutas que falam especificamente dessa parte de gestão voltada para a física, voltada para a área da saúde. Entender esses pontos que a gente conversou anteriormente. Então, como é que eu precifico? Que regime tributário eu vou entrar? Porque antes, no começo, eu fazia as coisas por pessoa física e depois eu pagava um imposto gigantesco. Sim. Eu tinha aquela ilusão que eu não pagava imposto todo mês, mas quando eu ia declarar, vinha um boleto desse tamanho. Então, entender sobre essa parte de gestão empresarial, primeiro de tudo, para você entender se você tem condições de abrir o seu consultório ou se ainda é melhor você sublocar uma salinha ali, fazer uma parceria, fazer uma reserva para que você tenha um fluxo de caixa para você ali sobreviver nos 6 meses, ali, se sustentar nos 6 meses primeiros, para depois você engrenar no teu negócio. Então, para ficar fácil, estude sobre gestão empresarial, estude sobre precificação, estude sobre regime tributário. Isso é o que você faria hoje. O que eu faria hoje. Se abrir uma empresa hoje. Se eu fosse abrir empresa hoje, eu teria pelo menos esses 3 pilares de conhecimento. Para abrir um consultório, pensando em crescer, mas sem dar tropeço no meio do caminho. Tá. E que você... Qual momento você acha que foi mais difícil para você? Você falou que está com a clínica desde 2016, 2017. Desde 2017. Vamos botar aí, desde 2017. Qual foi o teu momento mais crítico? Porque eu tenho certeza que você falou que nas redes sociais você teve um momento que você pensou em desistir e na vida real não é diferente. Uhum. Teve algum momento que você pensou em desistir e você falou, putz, cara, agora não vai. Qual foi o pior momento da clínica? Foi mais ou menos, acho que em 2019, que eu já tinha ali uns 2 anos e meio de clínica. Pandemia chegou a... Não, a pandemia foi o contrário, mas já conto. Então, nesse momento, onde eu comentei que eu tirava dinheiro do hospital para pagar as contas do consultório. Aí chegou uma hora que eu conversando com meu pai, falei, pô, pai, eu vou desistir. Estou tirando de um para colocar no outro, não sobra dinheiro para mim e tal, não sei o quê. E aí meu pai, muito sábio, empresário desde sempre, falou, calma, filho, fica tranquilo, vai dar certo. Vai dar certo. Só pensa no que você pode fazer de diferente para você ter um resultado diferente. Foi aí que eu saí da parte de reabilitação e fui para a quiropraxia. Aí foi essa mudança de chave na minha carreira. Que veio do longevidade, experiência do teu pai. Exatamente. Meu pai falou, procura alguma coisa na tua área que ninguém está fazendo, ou que pouca gente está fazendo. E vai estudar isso.
Aí foi aonde eu conheci a quiropraxia e eu via que tinha muito fisioterapeuta que não fazia ideia do que era. E ali foi essa mudança de chave que foi construindo o que eu tenho até hoje. Então essa foi a mudança de chave. Foi o ponto que eu quase desisti da fisioterapia. Você falou, putz, eu preciso mudar, e foi ali em 2019. E a pandemia? Conta da pandemia. Então, da pandemia, né? Ao contrário do que foi para muitos, a pandemia foi aonde eu mais trabalhei na minha vida. Porque eu já vinha fazendo uma construção de rede social, né? Por mais que tinha sido aquele perfil que eu comentei no início que estava ruim, mas eu já postava conteúdos lá, já postava dicas e tudo mais. Eu já tinha uma página de vendas, eu já fazia anúncio no Google, aí comecei a fazer anúncio no Instagram, isso tudo por conta própria. Sim. Ficava maratonando o YouTube lá para aprender o básico de anúncio, o básico de marketing e tocava o barco. E aí, quando teve aquele fechamento da pandemia, logo no meio de março, logicamente eu parei de atender, só que mais ou menos um mês depois o meu telefone começou a bombar, porque a galera achou que estava de férias trabalhando em casa, então trabalhava da cama, trabalhava do sofá, todo mundo começou a ficar com dor nas costas e o meu movimento explodiu. E o que fez esse movimento explodir foi justamente estar nas redes sociais e ter mecanismos para as pessoas me acharem, que entra ali na questão do tráfego pago. Então, tanto no Instagram quanto no Google, a galera procurava lá e me achava. Então, foi o momento que a minha carreira deslanchou. Ao contrário de muitos que fecharam clínicas, fecharam consultórios, fecharam estúdios de pilates, eu fui deslanchando e trabalhando muito na pandemia, muito. Legal. E um ponto que a gente não tocou aqui, não abordou, e eu queria falar com você, me parece que você é um cara que não delega muitas coisas nessa parte de rede social, você gosta disso. Você tem uma equipe que faz isso para você ou você mesmo olha isso? Porque hoje em dia eu gosto muito de olhar, eu fazer os cortes, eu correr atrás e eu saber o que pode colocar ali na rede social ou não. Você faz isso também ou você tem uma equipe que cuida disso para você? Não, eu já tive uma agência que fazia ali todo o trabalho dos posts para mim, mas era trabalho dobrado. Porque eu tinha que dar todos os temas, eu tinha que revisar todos os temas, e eles faziam posts extremamente genéricos e que não tinham o meu toque ali pessoal. Então, hoje em dia, e na grande, imensa maioria do tempo, sou eu que faço. Hoje em dia, com a inteligência artificial, facilita muito, porque eu faço um sistema ali na inteligência artificial, onde eu consigo buscar assuntos relevantes, eu consigo colocar a ideia central do qual eu quero passar, ela só destrincha e organiza as ideias. Criação de imagens também, eu organizo o que eu quero passar através daquela imagem, ela executa, eu lapido e faço os posts. O vídeo é a mesma coisa, eu pego o roteiro da minha ideia central, jogo lá para a IA, ela organiza as ideias, me dá o roteiro, eu gravo, eu edito, eu faço tudo. E os posts são maravilhosos, cara, super bem elaborados, a gente acompanha lá, é maravilhoso. Então eu que faço tudo, não delego. Você pode delegar? Pode, mas você sempre vai ter que supervisionar o que está sendo feito. E se for vídeo, você vai ter que pôr sua carinha lá e você vai ter que gravar. No máximo, a agência vai fazer as edições, legendas e tudo mais, ou te dar um roteiro ali para você normalmente seguir. É a pessoa que toca. Mas normalmente é a pessoa que toca. Porque ali é onde ela consegue colocar a identidade dela. Porque senão fica aquela coisa genérica que você sabe que está sendo feito por alguém que não é você. Porque não tem a sua identidade ali dentro principalmente do vídeo, né? O vídeo você consegue colocar a sua identidade, o seu tom de voz. E se for alguma coisa gerada por outra pessoa, ela não vai saber o seu tom de voz. Legal. E como é que você, uma dúvida que todo mundo tem, como é que você faz para conciliar os teus, você é um cara que treina, né? Da área da saúde, essa área é extremamente importante para o nosso bem-estar. Como é que você concilia treino, trabalho, rede social, família, A gente vê que você posta aí, que tá sempre com o teu cachorrinho lá na praia e tal. Como é que você faz para conciliar tudo isso? Então, o que me deu muita disciplina foi o esporte. Eu nunca tive uma carreira de atleta profissional, que nem você já teve, mas o que me motivou, assim, o que me deu muita disciplina foi na época da pandemia, treinar musculação com um atleta profissional de fisiculturismo. Ali eu aprendi o que é o verdadeiro significado de disciplina. Então, na época, eu fazia basicamente o que ele mandava, como se eu estivesse fazendo uma preparação para uma competição de fisiculturismo. Então, não errar na dieta, não errar no sono, não errar na hidratação, não errar no treino. Então, a partir dali, eu consegui criar uma disciplina e uma rotina para conseguir encaixar esses pilares da
Vida do Alexandre pessoal, do Alexandre empresário, do Alexandre empreendedor, do Alexandre das redes sociais. Então essa rotina e essa disciplina que foi o marco ali para eu construir o que eu consigo fazer hoje. Então essa rotina, essa consistência, que faz eu conseguir ter todo esse desempenho na minha vida hoje. Então acho que a palavra é a consistência e disciplina. Que você abre mão de alguma coisa? O que você não abre mão no seu dia? Treino é sagrado. Eu costumo falar que o profissional da saúde, ele tem que vender saúde sem abrir a boca. É isso aí. Então, se eu tô te falando que você tem que, por exemplo, fazer um exercício, porque você precisa fortalecer sua musculatura, se eu tiver um aspecto não saudável, que credibilidade que eu tenho para te cobrar exercício físico? É igual o educador físico que é gordo. É gordo, mesmo. Fala que é preconceito, mas cara, como é que você está falando que eu preciso emagrecer se nem você está emagrecendo? É algo que então, assim, tá intrínseco, né? Tá intrínseco. Você tem que vender a sua realidade. Então lá no Instagram eu falo, galera, você tem que fazer atividade física, você tem que fazer exercício de mobilidade. Porque é a realidade que eu vivo. Sim. Então o que eu aprendo, eu aplico e replico. Então você tem que ser verdadeiro. Se você não for verdadeiro, teu personagem cai rapidinho e você perde a credibilidade. E o que mudou na tua cabeça para você crescer e mudar essa tua mentalidade? Foi essa disciplina que você acabou aprendendo? O que mudou na tua cabeça para hoje a clínica estar onde está, para você estar com esses teus projetos? O que mudou na tua cabeça no geral? Eu acho que muito foi de ambiente que eu frequentava. Então, mesmo sem saber desse conceito de ambiente, eu sempre procurei estar em congressos, em cursos que fossem me capacitar tanto tecnicamente quanto empresarialmente. E ali eu comecei a conhecer fisioterapeutas que estavam tendo uma performance muito melhor do que a minha. Aí eu falei, se o cara consegue, é possível. Sim. O que eu preciso fazer para chegar nesse resultado que, por exemplo, aquele cara X teve? E aí você está lá no evento, você troca uma ideia e fala, cara, como é que você fez? Como é que você começou? Como é que você organiza isso? Como é que você contrata funcionário? Como é que você faz ali o teu planejamento de crescimento? Então, a questão do ambiente foi favorecendo essa expansão da minha mentalidade. Falar, cara, eu posso chegar muito mais longe do que eu achava que eu podia. Aonde já pegando o gancho, aonde você quer estar nos próximos anos? Aonde a clínica do Herrera, quais são os projetos do Herrera para os próximos anos? Então, o que você pensa? Eu ainda tenho um projeto de expansão da minha própria clínica. Tá? O projeto do Instituto Busad, a gente tem uma expansão, um projeto de expansão também para várias filiais, começando aqui pela Baixada Santista. E o projeto do braço educacional é a gente conseguir se firmar como autoridade dentro da área da saúde para conseguir ajudar os profissionais da área a serem melhores pessoas e, consequentemente, melhores profissionais, dentro dos pilares que a gente acredita que é o que faz valer a pena, que é o que a gente aplica. Então, toda essa questão da gestão, da autogestão, seja empresarial, seja emocional, da capacidade técnica e do poder do marketing com a inteligência artificial para você expandir o seu negócio e conseguir mostrar o seu trabalho, o seu resultado para mais pessoas. Legal. Você está falando um negócio aqui, me veio muito forte na mente. Vocês têm, e algo que eu sempre falo, vocês têm propósito, né? Sim. Então, eu vejo do braço educacional que você está comentando, eu acho que o dinheiro, é bom a gente sempre salientar que o dinheiro ele nunca vem só pelo dinheiro, né? Só pela busca do dinheiro. Ele vem pelo propósito. Exato. Então, vocês têm um propósito e, consequentemente, vai render a parte financeira, mas o mais importante que vocês têm hoje, eu acho, nesse projeto que você está me falando, é o propósito de ajudar pessoas, né? Você ajudando pessoas, você vai... esse dinheiro vai vir para você voltar naturalmente. O que você acha disso? Então, a questão do propósito, ele entra desde o início. Porque quando eu comecei a atender pessoas, o propósito era justamente melhorar a qualidade de vida daquela pessoa. Então, aquela pessoa que fez uma reconstrução do ligamento cruzado, aquela pessoa que sofreu um AVC. Então, desde sempre, o propósito foi ajudar pessoas. Ao longo do tempo, esse propósito continua, só que em braços diferentes. Então, por exemplo, se eu estou no braço educacional, meu propósito é melhorar os profissionais da área da saúde para que eles consigam ajudar mais pessoas.
Dentro do propósito das clínicas é melhorar a qualidade de vida, ajudar aquela pessoa a retomar aquela vida normal que ela tinha antes de se machucar, antes de se lesionar. Então acho que o propósito central é sempre ajudar pessoas, mas de maneiras diferentes. E foi o que você falou, se você colocar o dinheiro na frente, vai dar errado. Pegando até o gancho ontem mesmo, a gente estava em reunião numa clínica de um médico e a gente tocou justamente nesse assunto. Então o propósito que a gente tinha ali era de ajudar cada vez mais pessoas. Então unir forças para ajudar e trazer mais resultados para as pessoas. E um dos pontos que até o próprio médico tocou foi justamente esse. Se a gente colocar o dinheiro na frente do nosso propósito, vai dar errado. Agora, se a gente colocar o nosso coração, o nosso propósito na frente, o dinheiro ele vai retornar automaticamente. É isso aí, legal. E como é que você vê o futuro da fisioterapia hoje? Você acha que o digital ele vai tomar grande parte? O que você pensa disso? Hoje em dia tem muito essa questão, né? Será que a IA vai roubar a nossa profissão? O que eu costumo falar é que a IA não vai roubar a sua profissão, mas ela vai potencializar os seus resultados. Então, se você é um profissional que você não está antenado nas novidades e se você não está usando a inteligência artificial para potencializar seus resultados, você vai ficar para trás. Você vai ficar um profissional obsoleto. Da mesma forma que, por exemplo, quando lançaram a internet, que muita gente fala, não, isso aí não vai dar certo, não sei o quê. Hoje em dia você não vive sem internet. Não vive sem internet. A inteligência artificial está indo para esse caminho. Então ela vai fazer parte do nosso dia a dia como hoje a internet faz parte. E se você não souber usar essa ferramenta ao seu favor, você vai ficar para trás. Mas eu não acredito que um robô vá fazer o trabalho de um fisioterapeuta. Eu acho que ele vai auxiliar, né? Exato. De você chegar no médico, de você chegar no fisioterapeuta já ali mais ou menos entendendo o que você tem, lógico que não com diagnóstico, mas te ajudando a esse ponto. E eu acho que ele vai fazer com que você procure profissionais melhores. Exato, né? Porque hoje em dia você vai ter melhores softwares de avaliação, aparelhagem de avaliação, aparelhagem para tratamento, então um laser um pouco mais refinado, um aparelho que vai fazer ali uma eletroanalgesia mais potente. Então isso tudo vai estar atrelado à inteligência artificial. E se o profissional não tiver antenado a isso, ele vai ficar para trás. Legal. Então a inteligência ela vai somar na sua performance. Então se você já performa bem hoje, com a inteligência artificial você vai performar muito melhor. Legal. Então, Herrera, quero te agradecer. Eu quero que você fale do Instagram, da Fábrica da Coluna. Deixa para o pessoal aqui, para o pessoal seguir lá, ver a imersão de vocês e dar um conselho. Se você pudesse dar um conselho hoje para o profissional da área da saúde, enfim, para um profissional em geral, qual seria? Então, conselho do Herrera. Conselho que eu dou para o profissional, até aqui olhando para a câmera, se você está no início da sua carreira, a primeira coisa que você tem que fazer é se capacitar tecnicamente. Você precisa gerar resultados para as pessoas que vão procurar o seu serviço. Você precisa entender sobre marketing, você precisa saber vender o seu trabalho. Você não precisa ter medo e nem preconceito com a venda do seu trabalho. Se você tiver medo de vender, obviamente você não vai ser conhecido, você não vai ter resultado. E para quem quiser melhorar essa parte de conhecimento, quem quiser entender melhor as características do paciente que está na sua frente, a gente tem o projeto do Fábrica na Coluna. Então, @Fábrica na Coluna ou fabricanacoluna.com. Você vai achar tanto os posts nas nossas redes sociais quanto o conteúdo da nossa imersão 3D para que você melhore todas essas suas capacidades de autogestão, capacidade técnica e de marketing com IA. E a minha rede social, Herrera Físio. Lá eu posto dicas diariamente de como você pode melhorar as dores das suas articulações, te coloco informações sobre tratamentos e um pouco da rotina aí do dia a dia de clínica, de vida pessoal. Então você pode acompanhar a gente lá pelas redes sociais. Show. Herrera, queria te agradecer. E se você gostou desse conteúdo, segue a gente, fica aqui, curte o canal, se inscreve para mais conteúdos como esse.